If somebody asks you, "Hey, do you speak English?" May your answer be, "Yes, I do." Adorei a energia. Tem que ser assim. E com essa energia altíssima, a gente abre essa nossa análise aprofundada de hoje numa edição super vibrante e temática que a gente batizou de Yes, I Pod, Yes, iPod, muito bom. né? Mas olha, vamos ser bem honestos por um segundo aqui. Quando um adulto normal, na correria da vida, ouve essa pergunta sobre falar inglês, a reação interna, na grande maioria das vezes, raramente é um sim cheio de confiança. Nossa, com certeza. Geralmente é o oposto. Exato. É aquele suor frio, aquele frio na barriga, sabe? Vem na hora aquele flashback traumático das aulas intermináveis de gramática na escola. Preenchendo lacuna de verbo que não acaba mais? Aquelas lacunas que nunca pareceram fazer sentido no mundo real. E, bom, é exatamente essa parede de frustração, esse bloqueio emocional gigante que a gente vai tentar derrubar no programa de hoje. É um ponto de partida excelente. Porque o material que a gente está dissecando hoje ataca justamente essa paralisia. A gente vai mergulhar na edição de aniversário de 10 anos do livro O Mindset para Aprender Inglês, 7 Trunfos. Escrito pelo teacher Renato Galdino, certo? Isso mesmo. E o que torna essa obra tão peculiar, tão fora da curva, não é, sei lá, uma regra mágica de gramática nova. É o fato de que ele usa o aprendizado de um idioma quase como um microcosmo para entender a nossa resiliência humana. Certo, vamos desvendar isso, porque o autor mistura coisas que normalmente não andam juntas, né? Exatamente. Ele constrói uma ponte entre táticas de neurociência prática, memórias pessoais muito vulneráveis e até dinâmicas de gamificação. A tese central dele é que a fluência não é uma questão de você acumular vocabulário, é uma transformação profunda na sua mentalidade. E para quem está ouvindo a gente agora e lidando com a frustração de aprender algo novo, e pode ser um idioma, pode ser uma linguagem de programação nova, ou tentar entender um sistema maluco lá no trabalho, a promessa desse material é super libertadora. Porque tira a culpa das costas da pessoa, né? Exato, mostra que a frustração não é o seu cérebro falhando, ela faz parte do design da coisa. Mas assim, para a gente entender as ferramentas não convencionais que o autor propõe, a gente precisa olhar para a história de origem dele. Que é fascinante por si só. Demais, porque a gente não está falando de um daqueles prodígios que absorveu inglês assistindo desenho animado aos 5 anos de idade. Aos 29 anos, ele era um aluno matriculado no nível Basic 1. E pensa no peso psicológico dessa situação. Caramba, muito peso. Aos 29 anos, o nosso cérebro adulto já construiu uma blindagem muito espessa contra o fracasso em público. Você já tem uma carreira, tem boletos, responsabilidades, uma autoimagem pra zelar, sabe? Uhum. Sentar numa sala de aula de nível básico exige que você desmonte o seu próprio ego. O autor relata que essa postura de humildade extrema foi o que permitiu que ele virasse um dos alunos mais dedicados. Isso é até referenciado no prefácio do livro pela primeira professora dele. Olha que legal. Mas a genialidade dele não foi só não faltar na aula, né? Foi a forma, assim, brutalmente analógica e imersiva com que ele lidou com o inglês fora da escola. O livro ele chama de focar em um muito input. É o passo 1. Hoje em dia, tipo, se você quer ouvir inglês, você abre um aplicativo, põe um podcast, vê uma série. 2 cliques e tá lá. Exato. Mas na época dele, a estratégia envolvia fita cassete. Fita. Ele gravava horas e horas de programas da NPR, que é a rádio pública americana, e ouvia compulsivamente. No carro, no banho. O tempo todo. Mas olha, a parte que realmente me fez arregalar o olho lendo o material foi a das ligações telefônicas. Nossa, isso é loucura. Ele pegava o telefone, alterava os últimos dígitos de um número internacional de forma aleatória, só para cair na casa de algum gringo lá nos Estados Unidos e tentar conversar. Imagina a coragem. Ele gravava o áudio dessas ligações malucas, mesmo sem entender quase nada do que a pessoa estava falando do outro lado, e depois ficava ouvindo aquilo repetidas vezes. É um nível de exposição ao desconforto que é quase impensável para a maioria de nós. Sim. Mas é aí que eu preciso te fazer uma pergunta, bancando o advogado do diabo aqui. Se me jogarem agora na parte funda da piscina, eu afundo se eu não souber nadar. Se eu sintonizar agora numa rádio russa e passar 10 horas ouvindo, o meu cérebro vai transformar aquilo em ruído branco. Só vai te dar dor de cabeça. Só dor de cabeça. O que estava acontecendo cognitivamente com essas fitas da NPR e essas ligações? O que transformava esse ruído em aprendizado real? Por que não só sentar e ler um livro de gramática seguro? O que é fascinante aqui é que a analogia da rádio russa é perfeita. Porque o objetivo inicial dele não era compreensão lexical, não era entender as palavras. O autor defende um princípio, que é o passo 2, que ele chama de ver a floresta. Ver a floresta. Isso.
Quando você tenta aprender começando pela gramática pura, o seu cérebro opera num modo de processamento de baixo para cima. Você tenta entender cada folha, cada galho, para depois tentar imaginar a árvore. O que gera uma exaustão absurda. Uma sobrecarga cognitiva massiva. O que ele estava fazendo com a NPR era processamento de cima para baixo. Ele subiu na montanha para olhar o tamanho da floresta primeiro. Ah, mapeando o território. Exato. O cérebro humano é uma máquina de reconhecer padrões. Sendo inundado por aquele áudio, mesmo sem entender, ele estava mapeando as fronteiras do idioma, a diferença de tom de uma pergunta para uma afirmação, a cadência, os espaços entre as palavras. É como se ele estivesse absorvendo a música antes de focar na letra, né? E o material deixa bem claro que, para fazer isso, a pessoa precisa desligar o radar da vergonha. Tem uma apologia total a paga-mico. Total! O erro não é só tolerado, ele é o motor da coisa. A neurociência explica isso. O medo visceral de errar em público é a maior barreira na vida adulta. Quando você erra numa interação social real, tipo ligar para um estranho nos Estados Unidos, o seu sistema nervoso reage. Dá aquele pico de adrenalina. O coração acelera e a sua amígdala cerebral carimba aquela experiência como crucial para sua sobrevivência. E aí, a memória que se forma nesse estado de vulnerabilidade fica muito mais forte. Indelével. Isso. O livro relata uma conversa cara a cara de 2 horas dele com um americano. Foi um esforço físico e mental absurdo para se comunicar precariamente. Mas a carga emocional foi tão grande que, em vez de sair traumatizado, ele pediu para gravarem a CNN para ele continuar mergulhando no inglês. Sensacional. E essa ideia de focar no som nos leva para o passo 3 do livro, que é dar valor ao ritmo, o foco na música da língua. A gente já cantou música em inglês no chuveiro acertando o ritmo, mas inventando as palavras, né? O famoso embromation. O puro embromation. Mas ele aplicou isso para a fala. Ele memorizou e recitava o discurso de posse do Barack Obama. Olha o nível de dedicação. Sim, ele não queria debater a política do Obama. Ele queria imitar a respiração, as pausas dramáticas, ele fingia ser um nativo para treinar a boca. E na linguística a gente chama isso de focar na prosódia. A prosódia carrega muito significado que o texto escrito não tem. Imitar o Obama ou um âncora de rádio é um treinamento muscular rigoroso. Muscular mesmo. Sim, o aparelho fonador, os músculos da língua, da mandíbula, precisam criar memória física para emitir sons que não existem no português. E é por causa dessa dependência do som que o livro faz um alerta gigante sobre a leitura e a escrita. Ah, a famosa parede de concreto. O momento em que o Quarteto Fantástico ouvir, falar, ler e escrever dá um nó na cabeça. O alerta é que começar lendo sem base auditiva é uma armadilha, porque o inglês não é fonético igual ao português. Longe disso. A gente olha para a palavra escrita e tenta aplicar nossa regra latina. Tem o exemplo daquela palavra terrível, schedule. O cronograma, né? Nossa, essa trava todo mundo. Trava. A gente lê SCHDUL e o cérebro brasileiro grita schedule. Por isso ele defende muito usar dicionário com símbolo fonético, para não confiar no próprio olho. E essa desconfiança com que a gente lê nos leva ao ponto central de que o idioma é um mapa cultural. Tradução literal, palavra por palavra, é descrita no livro não como uma ajuda, mas como uma maldição. Totalmente. Expressões idiomáticas perdem o sentido. Tem o exemplo do don't cut corners. Se você traduzir no instinto, fica não corte esquinas. O que não faz o menor sentido. Imagina numa reunião de negócios, o chefe vira e fala: "Ei, não corte esquinas no relatório." Sendo que significa não faça de qualquer jeito, não pegue atalhos, mas deixou ser do contra de novo. Manda. A gente está na era do smartphone, inteligência artificial. A gente quer a resposta exata em milissegundos no Google Tradutor. Ter essa tradução rápida não alivia a ansiedade e ajuda o processo. Se conectarmos isso ao panorama geral, a resposta é não. Pode parecer vantagem na hora. O livro até cita usar o ícone de áudio para checar a pronúncia. Mas depender da tradução literal destrói a sua necessidade de lutar pelo contexto. Volta na ideia da floresta. Exato. Traduzir tudo fragmenta a visão. Você olha para a folha no microscópio e perde a árvore. O tradutor tira o atrito, e o aprendizado mora no atrito. É melhor aprender 3 palavras no contexto, suando para entender, do que 20 no tradutor e esquecer no dia seguinte. E o contexto envolve linguagem corporal também, né? O passo 4, observar o tom de voz, o olhar, ser receptivo, que é o passo 6.
Com certeza, a comunicação é majoritariamente não verbal. Quando você para de surtar tentando decodificar a gramática e foca na atitude da pessoa, seu filtro afetivo baixa e você compreende muito melhor. Agora falando em evolução de métodos, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. A gente começou falando de fita cassete, orelhão, mas saltando para os 10 anos do livro, a metodologia Yes I Do English Experience construiu um ecossistema digital incrível. Eles trouxeram isso para o cenário atual. E sem perder a essência, e eles criaram uma moeda. E eu tenho que falar isso com toda a energia, Yes I Do Dollar. Amei. É sério, o aluno manda áudio por QR Code, participa das dinâmicas e ganha bônus tangíveis. Acumula os Yes I Do Dollars no Yes I Do Bank e troca por camiseta, caneca de porcelana. Isso não é só diversão, tá? É neurociência comportamental aplicada. Sério? Como assim? Aprender um idioma do zero à fluência é uma maratona brutal. Não é uma corrida de 100 metros. Para o nosso cérebro, que ama a gratificação instantânea, manter o foco numa recompensa que só chega daqui a 3 anos é muito difícil. E a moeda dá esse retorno imediato. Exato. A gamificação libera dopamina logo depois da ação correta. Você associa o esforço contínuo a vitórias de curto prazo, o que sustenta a motivação pelos anos que a fluência exige. E eles foram além. O material também apresenta uma inteligência artificial própria, a Faliza, uma chatbot que é uma companheira de jornada. Achei esse nome genial. Faliza é muito bom. Ela faz simulação de conversação, imigração, entrevista, e a fundamentação pedagógica disso é baseada no Jack Richards, um monstro do ensino de línguas. Mas aí me bate uma dúvida. Com o IA amigável, que não te julga, banco virtual, não corremos o risco de higienizar demais o processo, de perder aquele frio na barriga de falar com o humano de verdade? Essa provocação é super necessária. E é aí que o autor traz a gente de volta para a realidade com o passo 7. O material argumenta que a tecnologia é só uma ponte. Uma ferramenta. Isso. O que você faz em cima da ponte é com você. O passo 7 exige que você faça o relax, que você aproveite a jornada. Nenhuma IA vai ter coragem por você. Seja gravando áudio no smartphone hoje ou escutando fita chiada nos anos 90, o mecanismo é o mesmo. Enfrentar o medo de parecer bobo e celebrar as microconquistas. A mensagem final é zero ilusão, né? Não tem atalho. É demorado, frustrante, mas tem um preço que se paga em constância. A IA não substitui o seu compromisso de sentar lá e fazer. Exatamente. Ninguém pode suar a camisa por você. Eles dão a bússola, mas a caminhada é sua. Um choque de realidade maravilhoso. Bom, para quem está com a gente até agora, vamos resumir nossas lições de ouro. Primeiro, abrace o caos do input. Veja a floresta. Segundo, escute o idioma como uma música. Terceiro, larga a muleta da tradução literal. Aproveite o atrito. Isso, divirta-se com o processo, ganhe seus Yes, I Do dollars e tenha paciência. Um instrumento novo, tudo exige que você não pegue atalhos e suporte o desconforto de ser um iniciante. O livro de inglês virou um manual para a vida. E isso levanta uma questão importante. Quando você passa por tudo isso, deixa a segurança da língua materna e ganha a fluência, você só aprendeu palavras diferentes ou você fundamentalmente construiu uma nova versão da sua própria identidade? Uau! Construir uma nova identidade. O cara lá no Basic 1 não instalou só um idioma. Ele virou outra pessoa para conseguir se comunicar. Fique essa reflexão para a nossa audiência de hoje. E muito obrigado a quem nos acompanhou nessa jornada pelo Yes iPod. Lembre-se, não fuja da parte funda da piscina. Escute a música do idioma e vá em frente. Até a nossa próxima análise profunda.